As palavras têm poder. As palavras, na verdade, têm muito poder. E o estudo de, neurolinguística, né, programação neurolinguística, advoca bastante profundamente o porquê disso tudo. E eu vou compartilhar com vocês não só o que essa parte dos estudos do uso das palavras, mas também o que muitos cientistas que hoje na área da física quântica nos advertem do tipo de aura que as palavras se envolvem, e hoje eu vou conversar um pouquinho com você por quê. Meu nome é Kátia Ferreira, eu sou brasileira, vivo aqui na Califórnia há 24 anos e trabalho, meu trabalho básico é ajudar mulheres maduras, mulheres de meia idade, que têm algum tipo de dor ou que estão num momento, que elas veem ou que não tem saída, a vida não tem mais graça, mas elas ainda estão muito jovens, ou elas estão procurando um rumo, mas talvez ao longo da existência tenham se esquecido delas mesmas, se dedicando, seja à família, seja ao chefe, seja ao tipo de atividade que elas fazem e acabaram descobrindo que ficaram por último. E então, agora estão nesse momento de buscar. Então, se você conhece alguma mulher que está nessa fase, manda ela para mim, me manda uma mensagem direta e nós vamos conversar, tá? Bom, então o uso das palavras. Bom, as palavras elas acontecem na nossa vida por aprendizado. Nós somos bebês, nos comunicamos por gugu, dadá, né? E aos poucos nós vamos assimilando as palavras que nós vamos ouvindo ou que são direcionadas, né, diretamente para nós, né? Mamãe, papai, água, leite, né, mamadeira, vão sendo intencionalmente ensinadas para nós. E nesse clima, nessa aura, nesse momento onde nós estamos aprendendo a linguagem, dependendo de como elas nos são ensinadas, aquela palavra ela está condicionada, ela está relacionada, ela está amarrada ao sentido que nos foi ensinado. Então, se nós temos uma mãe, um pai, uma professora, um irmãozinho mais velho, uma irmãzinha, ou outras pessoas que estão envolvidas na família, a vovó, a madrinha, padrinho, vovô, dependendo de como essas palavras são ditas, o bebê e a criança vão, interpretando o valor do uso daquela palavra num contexto ou no outro. É lógico que a criança não tem linguagem e nem tem um repertório intelectual ainda desenvolvido para ela poder ter um discernimento mais apurado, mas ela faz o que ela pode com o que ela tem. Então as palavras vão tendo significado. Não, eu conheço famílias, eu trabalhei com crianças com, encefalopatias por muitos anos, e tem crianças que aprendem o não de uma maneira bem suave. "Não, não põe o dedinho aí. Não, mamãe já disse que não". Tira a mãozinha da criança e fala: "Não, não, faz dodói". Então, várias maneiras de se falar o não. O outros é no grito. Né, é no grito, o outro é no susto. Então, quando essa criança cresce, nesse momento que ela está aprendendo o significado das palavras, ela associa a palavra àquele sentido que ela capturou, que é relacionado, que é relativo àquela palavra. Então aquela palavra está totalmente ligada àquele sentido, àquela maneira com que aquela palavra foi registrada na sua linguagem, no seu cérebro, no seu sistema, inclusive emocional. Porque se o não é associado a me estremecer, porque tem uma voz gritando não atrás de mim, ou não é associado a um tapa, né? O não vai ter várias repercussões na minha vida no futuro. Porque um dia vai ser de uma forma, outro dia de outra, de outra. Então, a minha maneira de ouvir o não vai ser totalmente comprometida com a maneira que eu aprendi o não, e a minha maneira de dizer o não
vai ser também comprometida de acordo com a maneira que eu aprendi o não. Então, eu vou dar um exemplo. Se o não é dito gritado, né, se o não está associado a "não gosto de você", está fazendo alguma coisa errada, "sua burra". Então, se o não está associado a isso, não está vendo que está errado, vai acabar se queimando, vai ser eletrocutada. Então, se o não é carregado da essência do estresse, mesmo na minha vida adulta, quando eu ouvir o não, ele vai reverberar, mesmo que esteja sendo dito de uma maneira completamente diferente, num contexto absolutamente diferente, ele vai reverberar no meu sistema inteiro, na minha mente, nas minhas emoções, no meu corpo e na minha espiritualidade, como que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu sou burra, eu sou feia, eu não sirvo mesmo para isso, eu nunca vou conseguir aprender. Eh, o não vai estar localizado em áreas emocionais, inclusive físicas, que estão associadas a isso. Então, quando esse adulto escuta o não, tudo isso é reativado, é acordado, é reverberado em cada célula do corpo dessa pessoa. Então a pessoa recebe o não de uma maneira muito diferente, recebem o não de maneiras muito diferentes. Alguma pode ficar deprimida, chateada e chorar, né, não conseguir nunca rebater, né, tá numa reunião, alguém diz: "Não, eu não gostei desse seu projeto", e a pessoa entrar em pânico e chorar e ter que sair da reunião, até a pessoa que vai, "Olha, eu respeito a sua opinião, mas eu gostaria de ter a oportunidade de apontar alguns aspectos bem interessantes desse projeto que nós poderíamos reformular e aproveitar numa próxima instância". Outra pessoa vai receber o não e vai bater de frente. "Como que você eu passei 12 horas sentada na frente do computador, fazendo esse projeto, você me disse que tal pessoa ia me ajudar, ninguém me ajudou. Eu estou aqui queimando a minha mufa por dias, fiz várias pesquisas, depois sentei e agora você vem me dizer que não? Quem você pensa que é?". Por quê? Porque esse não para essa pessoa está absolutamente conectado com uma menos-valia, com uma crítica ostensiva, agressiva, que coloca essa pessoa para baixo. Foi como ela aprendeu o não. Só para dar uma ideia bem superficial, e eu estou usando uma palavra, que essa palavra é bem particular, né, no nosso desenvolvimento, e essas pessoas e outras pessoas, ou essas pessoas vão ter dificuldade de dizer não para o outro. Então aquelas pessoas que estão sempre agradando, né, a boazinha não sabe dizer não. Por quê? O não bateu para ela de uma forma tão ruim que ela não quer nunca que ninguém sinta do jeito que ela sentiu quando ela foi apresentada ao não. Então ela se lembra da dor que o não causou a ela, e ela não quer nunca que ninguém sinta daquela forma. Então ela nunca vai dizer não. Ou ela sentiu que o não era uma rejeição e que os outros irmãos, os outros priminhos, os outros coleguinhas na escola eram queridos e ela não era. Então ela vai querer sempre dizer sim, querer agradar, querer nunca dizer não para nenhum coleguinha, porque ela quer ser aceita, quer ser integrada. Então, é uma palavra, gente. É uma palavra que ela no dicionário ocupa muito pouco espaço, mas que em realidade o significado que nós damos às palavras é que é o quê da questão. O significado ele é próprio, né, ele é próprio. E a gente então acaba por usar dessas palavras, dentro do significado que a gente tem. Mas isso não quer dizer que quem vai ouvir dentro do significado que você deu. Cada um vai ouvir aquela palavra, seja ela que palavra for, a gente aqui está falando do não, ela vai ouvir da maneira que pode,
não da maneira que você quer. Então, o tom da voz, a maneira de evitar o não, nós podemos dizer um negativo de várias formas, sem precisar necessariamente usar a palavra não. Por quê? A palavra não é um grande gatilho na comunicação. Por quê? Porque cada pessoa aprendeu o não de uma forma bem particular, bem pitoresca. Então, nós sabendo disso, e é isso que a programação neurolinguística toma bastante tempo em aprender e ir a fundo com vários autores de várias áreas, desde a filosofia, desde a comunicação e desde do uso semântico de cada palavra, para poder ter um entendimento da repercussão de cada palavra no ser de cada pessoa. Então, o uso das palavras, ele deve ser cuidadoso, cuidadoso. Existem pessoas que são muito críticas, críticas com o outro, críticas consigo, porque talvez tenham sido muito criticadas, e ela carrega aquele peso de que tem que ser perfeita, de que tudo que faz está errado. Então, a pessoa vive mesmo que ela pareça muito calma, ela vive nessa tensão de sobrevivência, né. Ela vive naquele medo de que está fazendo alguma coisa errada, vão chamar atenção, então vive naquela coisa do perfeccionismo, porque talvez isso tenha sido exigido dele ou dela, né. Então eles têm uma dificuldade muito grande de entender e de viver certos termos, né. E a crítica, seja lá qual for a crítica, o tom ou quando você vai criticar, ou quando você vai fazer às vezes nós estamos numa posição na vida, ou na família, ou na sociedade, ou no trabalho, ou na sua comunidade social ou religiosa, em que você tem que dar a sua opinião, depende de você, você vai ter que julgar de certa forma. Então é sempre importante estar atento ao uso das palavras, sabendo que certas palavras são um gatilho para os outros, nós pelo menos falarmos palavras mais duras ou situações que são mais pesadas, nós usarmos de uma maneira suave, não falsa. Nós podemos ser firmes sem abusar da entonação de certas palavras. Então a pessoa que é muito crítica, né, e é crítica consigo, da maneira o jeito que a gente vai abordar algo que nós esperamos que a pessoa faça melhor, a gente ter o cuidado, né, de dizer de uma maneira que não seja uma crítica fervorosa. Não estou dizendo que você vai ter que ficar passando a mão na cabeça de todo mundo que faz coisas erradas, mas ter esse cuidado. E também começar a ter uma atenção maior, e esse é o que eu recomendo você fazer essa semana, ter uma atenção maior a que palavras que são um gatilho para você. Quando alguém diz alguma coisa que 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 você sente esse tranco, né, ou que você sente um desejo imediato de responder, ou que você guarda e fica com aquela raiva, né, você começar a fazer um inventário de que palavras que, na verdade, são um gatilho para você. Quando alguém usa o não para você, te tem um gatilho? Quando você usa o não para o outro, você usa com super autoridade? Você tem a necessidade de fazer isso? Começa a observar o seu comportamento, não os dos outros, mas o seu comportamento no momento em que você emite, né, que você diz a palavra, e o seu comportamento também emocional quando você escuta certas palavras, em que sintonia que elas vibram. Então, é importante que a gente, tenha em mente que o significado dessas palavras e a força, o poder dessas palavras não são pura semântica, elas estão totalmente conectadas com a maneira que nós aprendemos essas palavras, com a maneira talvez não tenha sido nem a mãe ou o pai, a professora ou a avó ou a madrinha ou a babá ou os irmãozinhos, que os coleguinhas, que tenham realmente imposto algo, mas da maneira como você capturou,
como você percebeu. Você vai na casa do coleguinha, aquele tipo de palavra é usado de uma maneira, você vai na casa do outro coleguinha, você está na aula, a professora fala, os colegas falam, você está brincando com os coleguinhas, eles falam daquela maneira, na sua casa. Então você vai criando, na verdade, o significado emocional daquelas palavras para você. E às vezes você está num ambiente em que o contexto é totalmente diferente do que aquele que você associa às palavras. Então, com os meus clientes, eu sou muito clara e nítida com o uso das minhas palavras e eu estou sempre chamando a atenção deles quando eles usam palavras que menosprezam a própria existência deles, que colocam eles para baixo. Então, eu tenho alguns clientes que já têm mesmo a o amor próprio ferido, a autoconfiança comprometida, e então, eles rotineiramente escolhem palavras que os põem por baixo. Vou dar um exemplo. Hoje, por exemplo, ontem eu enviei para uma cliente minha, 3 YouTube vídeos sobre um problema de saúde que ela está passando e que é bem esclarecedor e bem moderna, maneira bem moderna que estão vendo esse problema de saúde que ela está passando. E ela é uma pessoa que está se abrindo, né, ela já está comigo há algum tempo, e ela está se abrindo para o novo, está se abrindo para aprender mais sobre a saúde dela. E aí, ela então, a resposta que ela me mandou foi: "Eu sou culpada de todos esses 3 vídeos que eu assisti". Aí eu: "Ai, não acredito". E aí eu mandei de resposta para ela, falei assim: "Olha, a culpa não é a intenção desses vídeos. A intenção desses vídeos é você criar, eh, o alerta de que essas coisas existem, as alternativas que esses vídeos estão te dando, e você então fazer a transformação em você daquilo que você fazia com que você vai escolher dentro dessas opções o que que você vai querer, mas não culpada". Mas a vida dela o tempo inteiro ela teve uma mãe bastante autoritária, eh, bully, e e hoje ela tem 74 anos, mas a voz da mãe ainda grita nos ouvidos dela. Então ela tem tudo leva ela para menos-valia. Então, quer dizer, eu mandei vídeos de esclarecimento, de cultura, para ela ver que tem novas alternativas. Não teve nada de falar mal dos doentes, muito pelo contrário, foi para falar sobre outras alternativas, coisas maravilhosas que tem no mercado, mas ela arrumou de alguma maneira uma forma de se colocar como culpada. Como foi texto, eu não tive a oportunidade de esmiuçar, mas eu vou vê-la amanhã e vou ter a oportunidade de esmiuçar com ela quais os pontos onde ela viu a culpa, que não tinha nada de culpa nos vídeos, para ensinar ela a criar um novo sistema de ouvir, um novo sistema de interpretar. Nós estamos criando um novo caminho de interpretação das palavras que ela tem associado a tudo, como se estivesse dando uma marretada, botando ela para baixo e destruindo ela, que era o que infelizmente a mãe fez por enquanto estava viva. Bom, então o trabalhinho de casa de vocês está bem claro, vocês começarem a pesquisar, quando alguém diz certas palavras, escreve num caderninho, ou sabe, o celular tem aquela os celulares têm aquele bloquinho de notas, né, não tem um bloquinho de notas, esse amarelinho, né, tem esse bloquinho de notas, eh, escreve ali palavras gatilho, né. E aí você põe quando você vê na televisão, quando você vê numa novela, quando você vê que aquilo te dá te dá um negócio, assim, de raiva, de impulso de defender a pessoa, né, ou te dá uma coisa depressiva, ou te dá uma tristeza, ou te dá uma raiva. Começa a categorizar que gatilhos as palavras trazem em você, porque as palavras estão aí, né, gente, e a intencionalidade das palavras é diferente.
mas a interpretação que você dá tem a ver com você, não com o que o outro está falando. Ah, lógico que tem algumas coisas que, né, se a pessoa chega com o dedo na tua cara e te chama de alguma coisa, é para você, né. Mas, às vezes até numa brincadeira a pessoa fala alguma coisa e você leva a mal, leva a sério. Então entender você poder entender que o que está sendo feito, não é totalmente, todo o tempo, necessariamente direcionado a você. A sua interpretação é que está contaminada das emoções que você carrega em você, que são negativas, que são, contraproducentes para a sua felicidade. Então eu espero que você faça seu deverzinho de casa. Eh, Peço para você o carinho de dar o seu joinha. Muitas pessoas assistem e não botam o dedinho ali para dar um joinha. Toda essa mídia social, ela funciona elas vão fazer com que esse vídeo apareça para mais pessoas, dependendo do número de joinhas que eu recebo, né, e dependendo do número de comentários e também de compartilhar. Então você aperta o compartilhar, você faz um comentário que tenha a ver com você, alguma coisa que te impactou, talvez uma coisa que você aprendeu, ou uma coisa que ficou faltando que eu poderia falar uma próxima vez, vai ajudar demais, né, a esse canal e vai ajudar demais a esse vídeo chegar a mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E se você estiver assistindo no YouTube, subscreve para o canal, tá. A gente também é uma maneira de fortalecer, né, o trabalho que eu estou fazendo aqui, com carinho, gratuitamente, aconselhando e trazendo esses aspectos, espirituais, né, e pessoais, nessa junção do aspecto espiritual e pessoal e profissional, para que a gente viva uma vida melhor, mais saudável, mais feliz. Então eu conto com você. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo domingo, às 6 horas da tarde, aqui da Califórnia. Tchau.